Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, da aula passada, né? E depois da correção, a gente vai para o nosso conteúdo da apostila. Beleza? Vamos corrigir, então, o nosso em casa da aula passada. Bom, já deixei aqui, então, para vocês no quadrinho branco, né? Para a gente saber o que a gente estava lá na seção atividade do em casa, né? O que é para a gente fazer. Bom, então aqui em casa, né, atividade 1 do módulo, foram ilustrados alguns órgãos do corpo humano e proposta uma reflexão sobre quais deles estariam diretamente relacionados ao processo de alimentação. Nesse sentido, quais outros órgãos ou sistemas estão representados naquela ilustração podem estar envolvidos nesse processo? Eu explico, tá? Como eles se integram, tá? Aos outros já mencionados na atividade 1, tá? Então, lá na nossa atividade 1, a gente tinha uma imagem, né, com vários órgãos. E aí, quais são os órgãos que interagem durante esse processo, tá? Então, a gente vai ter o sistema muscular, responsável pelos movimentos, que conduzem o alimento ao longo do sistema digestório. A gente vai ter, em associação com a parte do sistema esquelético, ao processo de mastigação, trituração do alimento, né? Por isso que eu estou mastigando lá, então, ó, eu estou triturando o alimento. Mas quem está fazendo que o meu maxilar se movimente? É o meu músculo que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho a movimentação dos músculos, né? O sistema nervoso é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias que ocorrem no processo, bem como pela coordenação dos sistemas e dos órgãos envolvidos. Outras relações entre sistemas podem estar relatadas para evidenciar a ação conjunta e integrada. Tá? Então, eu vou ter vários sistemas e vários órgãos atuando dentro do meu sistema digestório. Tá? Sistema sanguíneo, eu vou ter o sistema nervoso, sistema muscular, né? Enfim, eu vou ter vários sistemas ali trabalhando. Professor, coloquei um só desses, tá certo? Tá certo, tá? Mas a resposta completa, né, mais completa, ficaria com todos esses sistemas que a gente acabou de observar aqui na nossa correção. Beleza? Então, para quem aí vai querer corrigir, pode dar um pause nesse vídeo, fazer a correção total, né, da nossa atividade, e após, então, a correção, né, vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá, então, agora a nossa apostila, né, para a gente observar, então, e dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, né, que a gente deu início lá na nossa aula passada. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os sistemas do nosso organismo, né, e como eles funcionam dentro da gente, né, quais são os tecidos, quais são os principais tecidos, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, né, falamos sobre as funções, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do corpo humano, né? Principalmente em relação à atividade física. Tá? Então, durante uma atividade física, vários sistemas do corpo atuam de uma forma integrada, mas como podemos perceber, essa integração durante e após a prática de atividade física, né? Então, como que a gente percebe, então, essa integração, né, logo após ou durante uma atividade física entre os sistemas? Uma possível resposta a essa pergunta é observando as alterações que acontecem no nosso corpo. Na atividade experimental sugerida a seguir, você deverá relacionar alterações observadas no corpo com diferentes sistemas que formam o organismo e propor hipóteses para explicá-las. Né? Então, a gente vai propor algumas hipóteses para a gente tentar explicar por que isso está acontecendo e por que aquilo poderia estar acontecendo com o nosso organismo. Tá? Bom, essa atividade ela foi proposta para ser realizada dentro de sala de aula, né? Para a gente fazer em dupla e tudo mais, tá? Então, portanto, se você está em casa, tente fazer sozinho, tá? Com você, ou chame o pai ou a mãe para ajudar vocês a realizarem esse experimento. É bem simples, tá? Vocês vão ter que dar apenas um espaço adequado com um cronômetro ou um relógio em mãos para poder fazer isso, tá? Bom, então vamos lá.
O corpo e a atividade física, né? Então, a realizar os experimentos a seguir, observe e registre as principais alterações que ocorrem no seu corpo durante a atividade física. Um controle leve, né? Caminhada um pouco mais acelerada, de 3 minutos, e uma série de exercícios abdominais durante 30 segundos. Tá? Então, ele aqui está falando para a gente fazer algum tipo de atividade física, pode ser polichinelo, pode ser uma caminhada leve, abdominais, enfim. Qualquer tipo de atividade física, tá? Que faça o seu corpo entrar em algum tipo de... fazer com que o seu corpo se movimente, tá? Algum tipo de atividade física. Então, a gente vai ter a parte 1, a frequência cardíaca em situação de repouso. Materiais necessários, espaço adequado, cronômetro e relógio. Os procedimentos. A gente vai formar dupla com o colega, mas nesse caso, como a gente está em casa, né? Vai ser ou você faz com você mesmo, sozinho, tá? Observando lá o cronômetro, ou pode pedir a ajuda do irmão, da irmã, do pai ou da mãe, lógico, se não for atrapalhar, tá? Professor, não consegui fazer o experimento. Não tem problema algum. O professor não vai cobrar isso como atividade valendo nota, tá? Isso aqui é só para uma questão de conhecimento da gente, beleza? Vamos lá então. Procedimento. Forma dupla, uma dupla com o colega. Como eu falei para vocês, não precisa ser o colega de classe, pode ser o pai, a mãe ou o irmão, né? Quem vocês tiverem à disposição de vocês. 2. Cada integrante deve medir a própria frequência cardíaca de repouso, com a ajuda do colega. Veja o quadro Como calcular a frequência cardíaca para aprender a fazer o cálculo. Tá? Então, agora a gente vai... Como faz para a gente calcular a frequência cardíaca? Existem hoje relógios, aqueles smartwatch, que coloca no pulso e ele mede a sua frequência cardíaca. Tá? Lá já adianta bastante. Mas eu vou ensinar vocês a fazer isso se acaso estiver sem esse relógio, né? Ou numa situação que vocês pretendem fazer calcular a frequência cardíaca de vocês. Então, para fazer o cálculo da frequência cardíaca, né? A frequência é só fazer o seguinte. Então, frequência cardíaca é o número de batimentos do coração por unidade de tempo, geralmente um minuto. Tá? Geralmente ele vai estar numa sigla chamada BPM, que é batidas por minuto, ou seja, batimentos do meu coração por minuto. Então, para obter a frequência cardíaca, né, por minuto, a maneira mais rápida e prática pode-se contar o número de pulsações em um intervalo de 10 a 15 segundos. Tá? E, em seguida, multiplicar o valor obtido por 6 ou por 4, respectivamente. Isso significa, se eu contar a quantidade de batimentos cardíacos durante 10 segundos, eu tenho que multiplicar por 6. Por que por 6, professor? 10 vezes 6 igual a 60, o que é igual a 60 segundos, que é igual a 1 minuto. Se eu fizer durante 15 segundos, eu vou multiplicar por 4. 15 vezes 4 igual a 60 segundos. 60 segundos é igual a 1 minuto. Eu vou ter a frequência cardíaca em 1 minuto. Beleza? Então, ó, lá, em 10 segundos é o número de pulsações e aí eu vou multiplicar por 6. Então, o que eu faço? Esses dois dedos aqui, os dois dedos aqui, né? A gente vai pegar e colocar aqui no nosso lado esquerdo, tá? Aqui a gente tem a nossa artéria, está subindo aqui. A gente tem a pulsação dela muito simples. A gente parar aqui algum tempo, vocês vão perceber ela, ó. Bem aqui na garganta, ó. Subiu aqui, ó. Pegou a garganta, subiu. Vai ficar entre o nosso maxilar e o pescoço, tá? Bem nesse furo que a gente tem aqui. Encostou o dedo, vocês vão sentir o batimento cardíaco. Ó. O que vocês vão fazer agora? Sentir o batimento cardíaco. Pega o cronômetro ou o relógio, tá? Peço para a pessoa que está me ajudando dar o start no cronômetro, né? E aí eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não vou contar isso em voz alta. Por quê? Porque se eu estiver contando em voz alta, vai ficar difícil de eu fazer a contagem aqui, porque a voz acaba atrapalhando, tá? Então, o que você faz? Coloca os dois dedos ali, vai sentindo e vai contando mentalmente essas batidas. E quando der 10 segundos, pede para a pessoa falar para, tá? Ou deu tempo, ou algo do tipo, para indicar para vocês pararem de contar. Naquele momento, vocês param de contar os batimentos,
tá? Se foi por 10 segundos, você vai multiplicar esse valor por 6. Se for por 15 segundos, vai multiplicar esse valor por 4, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho o meu, tá? E vou falar o quanto deu o meu corpo em repouso aqui, batimentos cardíacos por minuto, tá? Vou fazer aqui. O meu deu 84 batimentos por minuto, tá? É um pouco elevado, tá? Mas varia mais ou menos entre isso quando o corpo da gente está em repouso, tá? Então aqui deu 84 batimentos cardíacos por minuto, tá? Professor, tem uma quantidade mínima ou quantidade máxima? Não, tá? Vai depender muito de um organismo para um outro organismo, beleza? Bom, dando continuidade lá então. A pulsação ela pode ser percebida em diferentes locais do corpo. Algumas pessoas têm mais facilidade em perceber as pulsações na região do peito, tá? Na lateral do pescoço, nas têmporas, né? Região interna do punho, tá? Nas têmporas aqui, ó. Aqui nas duas regiões também é fácil sentir a pulsação. No meu punho, eu quase não consigo sentir, tá? Ele é bem leve, tá? A pessoa tem que ter um treinamento maior para conseguir sentir aqui no punho a pulsação, tá? O mais fácil de sentir é no pescoço ou aqui na região abaixo aqui na região torácica, tá? Eu conto aqui a região central, um pouco para a esquerda, eu já chego no meu coração, tá? Bem ali a gente consegue também, ó, sentir os batimentos cardíacos, tá? Com uma facilidade maior também, tá? Mas o melhor para poder sentir é na região do pescoço com mais facilidade, tá? Bom, dando continuidade lá então, né? Outra possibilidade é usar o frequenciômetro, né? Frequencímetro, aparelho que mede instantaneamente a frequência cardíaca. Existem também aplicativos para smartphone que fazem isso. Nesse caso, peça orientação ao seu professor, tá? Então, alguns celulares eles têm essa capacidade, mas o celular ele tem que ter, tá? Um sensor, tá? Para isso. E como alguns celulares não têm, a gente não vai fazer pelo celular, a gente vai fazer da maneira clássica, né? Que é observando lá o quanto de batimento tem por 10 ou 15 segundos e fazendo a multiplicação. Para quem tem um smartwatch, aquele relógio, né? Não é esse daqui, é um outro relógio, que acaba medindo a frequência, tá? Eu tenho um aqui, ele mede a frequência, tá? Você colocou aqui, ele vai medir. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. É esse aqui, ó, tá? Não sei se vocês estão observando aqui, mas é esse relógio aqui, tá? Ele faz a medição da frequência cardíaca, tá? Mas, tá descarregado ele, não vai dar pra gente fazer agora. Dá pra medir por esse? Também dá, tá? Mas não tem problema se medir lá com os dedos, beleza? Bom, dando continuidade lá então ao nosso conteúdo. Então, combine previamente se a contagem será feita durante 15 ou 10 ou 15 segundos. Com o cronômetro em mãos, o colega deve dizer quando você deve começar a contar as pulsações e o momento de parar a contagem, considerando o intervalo de tempo predeterminado por vocês. Depois, invertam os papéis e repitam o procedimento. Anotem o resultado da frequência cardíaca em repouso na tabela 1 a seguir. Repita esse procedimento mais 2 vezes para cada integrante da dupla. Calcule os valores médios das suas frequências cardíacas. O valor médio obtido será utilizado na tabela 2, na página 318. Tá? Então, vocês vão tirar 3 medidas. Primeira, segunda e terceira. Depois eu vou ter uma média. O que é a média? Eu vou somar as 3 e dividir por 3. Tá? Por exemplo, deu 84 aqui na primeira, deu 86 na segunda e 90 na terceira. Eu vou somar esses 3 valores, dividir por 3 e eu vou ter a média, tá? E assim também para o segundo, né? Para a pessoa que vai estar junto com você fazendo isso.
Professor, não achei ninguém para fazer comigo. Fiz sozinho. Preciso completar a segunda parte? Não. Tá? E agora a gente vai para a parte 2 do nosso experimento. Corpo em atividade. Em espaço adequado para realizar caminhada, trote ou exercícios abdominais, colchonete, cronômetro e um relógio, ou relógio, né? Então, em procedimento. Você deve fazer, então, uma caminhada, né, durante 3 minutos, ou abdominais durante 30 segundos. O colega vai contar o tempo e dizer quando você deve parar de fazer exercício físico. Para a realização dos abdominais, estenda um colchonete no chão e deite sobre ele com a barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Alinhe os joelhos e os pés com o quadril, cruze os braços sobre o peito e levante parte superior do tronco, tirando as escápulas do chão. 2. Logo depois de terminar a atividade física, verifique novamente sua frequência cardíaca da mesma forma que foi feita a contagem em repouso. Meça a frequência cardíaca em 3 situações: imediatamente após a atividade física, depois de 1 minuto e após 3 minutos. Tá? Então, eu vou contar. Após eu terminei de fazer atividade física, eu dei um trotinho lá durante 3 minutos, né? Uma caminhadinha ou uma corridinha durante 3 minutos. No final, eu terminei de fazer essa atividade física, já vou lá e meço a frequência. Dou um descanso de 1 minuto, meço de novo. E dou um descanso de 3 minutos e meço de novo. Tá? Então, vai ser dessa forma que é para fazer. Então, observe também outras alterações que ocorrem no seu corpo. Preste atenção, por exemplo, na pele, se está corada, com mudanças ou pálida, tentando qualificar em níveis, por exemplo, se está muito ligeiramente ou pouco corada, tá? Então você vai ter uma coloração diferente de quando você começou o exercício. No suor, né? Tente qualificar a produção de suor alta, intermediária ou baixa após esse tipo de exercício. E na respiração, se está ofegante, ligeiramente aumentada ou igual à situação inicial. Tá? Então, através da respiração também. Então, vamos observar coloração da pele, presença de suor e também na respiração, se é ofegante ou se é ligeiramente aumentada ou igual à situação inicial. Então, essas são as 3 principais características que vocês vão observar durante esse experimento. Depois, anotem o resultado na tabela 2 a seguir, né? E anote também os possíveis queixas, como tontura, falta de ar, dores musculares e câimbras que poderiam ter acontecido. Tá? Então, aqui a gente vai ter a frequência cardíaca, né? Então, em repouso, né? O que a gente em repouso? A gente vai colocar o valor médio daquelas 3 que a gente montou lá na primeira. Depois, término o valor obtido após a atividade física. Então, aquela hora que eu terminei a atividade física, já medi a frequência cardíaca. Após 1 minuto, então, depois de 1 minuto, né, eu dei um descanso de 1 minuto no meu corpo, fiz quantifiquei de novo a frequência cardíaca. E após 3 minutos, quantifiquei de novo, tá? Coloco os resultados aqui. Depois eu vou ver se minha pele, será que mudou a coloração da minha pele após o exercício? Suor, será que eu tive suor? Respiração, será que está mais ofegante? Só aumentou um pouco ou não teve nenhum tipo de alteração? E outras observações, né? Se teve algum tipo de dor muscular, tontura, falta de ar ou câimbras, tá? Eu coloco ali. Se não teve nada, pode deixar em branco. Beleza? Então, isso daqui eu vou deixar para vocês realizarem após nossa aula. E na semana que vem, o professor volta com os resultados que o professor fez aqui também de casa. Tá? Então, eu vou fazer aqui também essa atividade e a gente vai mostrar para vocês esses resultados. Beleza? Dando continuidade, então, né? Recomendações para práticas esportivas, né? Então, primeiro lá, alongamento, né? Da panturrilha, apoie-se as mãos em uma parede, flexione bem as pernas, estique a outra. Então, não deve causar nenhuma dor, tá? Então, a prática de exercícios físicos exige preparação adequada antes de começar, como hidratação, alongamento leve e o uso de vestuário e equipamentos apropriados, como tênis e roupa de prática esportiva. Nas figuras ao lado, há alguns exemplos de alongamentos simples que você deve realizar antes da atividade física. O ideal é pedir instruções ao professor, né, de educação física. Esteja atento ao seu próprio limite físico, atividades em exceção, experimentando não só uma competição, nem pode haver exagero, né? Em caso de desconforto ou mal-estar,
acesse a atividade física, pare a atividade física imediatamente e peça ajuda ao professor. O objetivo não é descobrir novos atletas, mas analisar as mudanças que ocorrem no organismo durante e após uma atividade física. Se você tiver algum impedimento ou estiver doente, avise o professor e não realize as atividades. Não deixe de se hidratar também ao final da atividade física. Tá? Então, por exemplo, se vocês não tiverem dispostos a fazer isso, não é obrigado, como eu falei para vocês no início. Tá? Ah, professor, não quero fazer esse experimento. Ótimo, tá? Não estou disposto a fazer. Ótimo, não vai valer nota, tá? Mas é só por uma questão de curiosidade para a gente conseguir fazer. Ah, professor, não quero fazer, então faz só do repouso. Coloca o dedo lá, quantifica, fica ótimo, tá? Então, tomar muito cuidado em relação a essas atividades. Professor, estou sentindo falta de ar. Então, para, tá? Não precisa mais fazer o experimento. Alongamento da panturrilha, né? Apoie-se as mãos, já falei para vocês. Alongamento do quadríceps. Alongue e segure uma das pernas apoiando a outra e segura a superfície. Fique com o tronco ereto e pernas próximas, a perna esticada, deve ficar ligeiramente flexionado. E alongamento geral. Levante os braços para cima, a cabeça com as palmas das mãos encostadas uma à outra. Apoie, olhe para baixo e leve o corpo nas pontas do pé. Tá? Atividade 2 agora, né? Sobre as atividades realizadas no sessão experimentando, responda. Qual a importância de medir a frequência cardíaca no repouso? Né? Então, para compará-la com a frequência cardíaca após a atividade física e observar se houve alguma mudança. Tá? Letra B. Por que é importante, então, fazer 3 medidas da frequência cardíaca em repouso e calcular a média dos valores obtidos? Para reduzir a margem de erro. Tá? Por isso que a gente faz essa média. Quanto maior o número de medidas, mais próximo do valor real será o valor obtido. Por quê? Eu estou fazendo lá uma média. Estou fazendo por 10 segundos. Não estou contando por 60. Então, a gente faz 3 vezes e depois tira uma média dessas 3, porque eu estou chegando mais próximo do valor real. Ou seja, dos meus batimentos por minuto reais. Tá? Real que está acontecendo ali. Letra C. Durante a atividade física realizada, foi possível identificar alterações na frequência cardíaca. Quais outras alterações foram percebidas? Tá? Então, aqui são respostas pessoais de vocês, que vocês vão responder após ter feito os experimentos. Não fez experimento, não precisa responder a letra C. Tá? Quais sistemas do corpo podem estar relacionados com as alterações observadas? Cite as alterações dos sistemas relacionados a elas. Tá? Então, aqui vai depender muito do que aconteceu durante o processo da atividade física. Tá? Então, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca está relacionado diretamente com o sistema cardiovascular, o aumento da diminuição da frequência dos movimentos respiratórios com o sistema respiratório, o aumento da temperatura da pele, a produção de suor com o sistema tegumentar. Tá? A gente vai produzir uma grande quantidade de suor que vai realizar todo o processo de resfriamento do nosso organismo. Beleza? Agora a gente vai lá para o nosso teste número 2, né? Leia a tirinha a seguir. Mas, Agatha, você não pode ir pela vida com o coração, o cérebro e o estômago opinando livremente. Então, aqui a gente tem o coração, faça o que sente. Cérebro, pense um pouquinho mais. Tá? E estômago, tenho fome de novo. Um momento, rapazes, isto é ridículo. A Agatha não vai se decidir nunca. Então vamos resolver coisas como sempre fizemos. Ok, manda. Pedra, papel ou tesouro. A conversa entre os órgãos do personagem Agatha mostra, letra A forma correta como os órgãos de um único sistema interagem para realizar certas ações. Falso. Forma correta que os órgãos de sistemas diferentes realizam certas ações. Falso. Forma incorreta dos órgãos de um mesmo sistema realizam certas ações. Falso, porque não é órgãos do mesmo sistema, são vários sistemas diferentes, tá, pessoal? E letra D, forma incorreta como os órgãos de sistemas diferentes realizam certas ações. Verdadeiro, tá? Essa não é a forma certa que eles realizam certas ações, e aqui a gente tem órgãos de sistemas diferentes. Sistema cardíaco, coração, sistema nervoso, cérebro, e depois a gente vai ter o nosso estômago, no nosso sistema digestório.
Beleza? Agora a gente vai lá para o nosso em casa número 2, né? Como é possível afirmar que os sistemas que agem de forma integrada, em conjunto, considerando as alterações observadas no corpo durante e após a prática de exercício físico, por exemplo? Então, essa é uma pergunta, né, bem relacionada à atividade experimental. E depois a número 3, que eu quero que vocês realizem também. Utilize os dados obtidos nas atividades de sessão experimentando, construa um gráfico, frequência cardíaca versus intervalo de tempo, usando folha de papel milimetrado ou quadriculado, siga os modelos do gráfico a seguir e considere os dados da frequência cardíaca de repouso logo após o término do exercício físico, após 1 minuto e após 3 minutos do término. Tá? Então, a gente vai colocar aqui o número de frequências cardíacas, né? A gente vai colocar em relação, e aqui a gente vai colocar o tempo. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e assim por diante. Tá? E a gente vai montar daí um gráfico em relação ali a esse tempo decorrido dentro do nosso experimento. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai lá para o módulo 19, falar um pouquinho a respeito da locomoção dos ossos. Tá? Então, aqui a gente tem, né, as cadeiras de rodas são necessárias e em quais condições. Né? Então, elas são necessárias para dar acessibilidade, por exemplo, para as pessoas que têm uma certa dificuldade de se manterem em pé ou de se locomoverem. Tá? Então, essas pessoas elas tendem a utilizar a cadeira de roda, né, para ter uma mobilidade maior, né, para conseguir realizar essas atividades diárias. A Lei número 10.098 de 2000 estabelece normas gerais a critérios básicos, como a promoção de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação. A situação apresentada na imagem respeita essa lei? Tá? Eu acho que não, né? Porque aqui ele não tem essa capacidade de subir essas escadas, né? Precisaria de uma outra pessoa para vir ajudar ele a conseguir subir, tá? Então, acessibilidade é o quê? Acessibilidade é várias pessoas com diversas dificuldades, né? Que elas encontram em conseguir chegar no mesmo local, tá? O cadeirante conseguir entrar dentro de uma sala, a pessoa com deficiência visual conseguir chegar até o local, tá? Através da percepção, né, com a bengala, né? Ou também observando, tateando os locais. Tá? Isso é acessibilidade, isso é fazer com que as pessoas, né, consigam ter as mesmas oportunidades e as mesmas proporções em relação às outras pessoas. Tá? Número 3. Quais aspectos devem ser considerados para que o direito da acessibilidade seja garantido em uma situação como a mostrada na imagem? Né? Então, o que tem que ser considerado esse direito de acessibilidade? Então, aqui provavelmente teria que ser construída uma rampa ou colocado um elevador do lado aqui dessa escada, né, para que essa pessoa pudesse ter acesso ao andar superior aonde ele gostaria de ir. Tá? E depois, o número 4, né, o que deveria ser feito para melhorar essa situação. Então, como eu falei, poderia ser construída uma rampa, a gente poderia aqui, por exemplo, ter um elevador para conseguir levar essa pessoa, né, aonde ela gostaria de chegar. Bom, dando continuidade, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema locomotor. Tá? Então, quando assistimos a apresentação de dança ou uma exibição de ginástica artística, percebemos que o corpo ele é capaz de realizar diferentes tipos de movimento. Todos esses movimentos são possíveis graças aos nossos ossos e articulações que estão ligados aos músculos e coordenados pelo sistema nervoso. O conjunto dos sistemas muscular e esquelético forma o sistema locomotor. Tá? Então, o meu sistema muscular, né, com vários tecidos, com vários músculos, né, e o meu sistema esquelético vai formar para mim o meu sistema locomotor, tá? Que é o sistema capaz de mover ou movimentar o nosso corpo, tá? Tirar o nosso corpo de um lugar e levar até outro, ou simplesmente fazer o processo, por exemplo, de mastigação, tá? Do alimento, levar o alimento
da nossa boca até o nosso intestino, tá? Nosso sistema locomotor é responsável por isso. E dentro do sistema locomotor a gente vai ter o sistema esquelético, né? Então, o esqueleto e os músculos, que serão discutidos no próximo módulo, são responsáveis por nossa postura, por grande parte dos nossos movimentos e de nossa locomoção. O sistema esquelético é formado principalmente pelo conjunto de ossos, além de outras estruturas a ele relacionadas, como cartilagem, ligamentos e tendões. Então, no nosso sistema esquelético, né, a gente não vai ter apenas ossos, apesar do nome esqueleto, né? Ficar lembrando a gente, por exemplo, ossos, né? Por exemplo, aquela caveira, o sistema esquelético ele não é composto apenas por ossos. A gente vai ter, por exemplo, ligamentos, cartilagens e tendões que estão relacionados diretamente ao nosso sistema esquelético. Aonde a gente encontra isso, professor? Por exemplo, tá? Nosso sistema esquelético, o nosso nariz pertence a ele, nossa orelha pertence a ele. Tem osso no sistema esquelético da orelha? Não, cartilagem. Nosso joelho, tem só osso no joelho? Não, tem cartilagem ali também. Tem tendões ali também, fazendo a união entre um osso e outro, né? Por exemplo, todos os nossos ossos que a gente tem, em todas as articulações do nosso corpo, tá? Eles são ligados através de uma cartilagem ou de um tecido conjuntivo, que vai fazer com que ele fique grudado. Já viram um esqueleto de perto, como ele é? Ele é todo solto. Os ossos são todos soltos. Por quê? Ah, professor, mas aí eu tenho a pele que encobre e ajuda a deixar o osso lá no lugar dele. Errado. A pele não faz sustentação do nosso sistema esquelético, dos nossos ossos. Quem faz a sustentação e ligação entre esses ossos são as articulações. São compostas além de osso, a gente vai ter ali cartilagem, a gente vai ter um tendão, tá? Que vai fazer a ligação entre esses ossos, tá? Então, nosso esqueleto ele pode ser dividido em axial e apendicular. O crânio e a coluna vertebral e o osso externo e a costela formam um esqueleto axial, comum a todos os animais, com 4 membros, os tetrápodes, que compreendem anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os ossos dos membros superiores e inferiores, bem como os ossos que pertencem ao esqueleto axial, formam um esqueleto apendicular, tá? Então, a gente vai ter esses dois tipos, o axial e o apendicular. Axial, a gente vai ter ali a costela, a coluna vertebral e o crânio, que pertence a esse. E o apendicular, a gente vai ter a costela, o crânio e a coluna vertebral, mais os ossos dos nossos membros, tá? Membros superiores, os 2 braços, e os membros inferiores, né? As 2 pernas. Além da postura e dos movimentos em geral, outra função do esqueleto é a proteção. O crânio e a coluna vertebral protegem o encéfalo e a medula espinal, respectivamente. Em outras palavras, protegem o sistema nervoso central contra impacto. Já a costela e o externo protegem vários órgãos essenciais, como os pulmões, coração e os rins, tá? Então, nossos ossos, tá? Eles fazem esse tipo de coisa. Eles ajudam a proteger o nosso organismo, a proteger partes do nosso corpo, tá? Para que não aconteça impactos, para que não aconteça, por exemplo, uma fratura com uma facilidade muito grande, tá? Então, para que aconteça uma fratura no meu encéfalo, no meu cérebro, e para que aconteça uma fratura na minha medula espinal, né, por exemplo, a gente precisa de um impacto muito grande. Por quê? Porque é um local onde está protegido por ossos, né, que faz esse tipo de proteção. E são locais realmente muito sensíveis, né? A gente já conhece, a gente já sabe sobre isso, e acaba tendo, né, quando acontece algum tipo de fratura nesse local, a pessoa acaba tendo lesões muito graves e também acaba tendo sequelas também muito graves. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Tá? Na nossa próxima aula a gente continua aqui no Saiba Mais, da página 324. Tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de todos vocês. Tenham uma ótima semana de avaliações e ótimo dia de aula para todos vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.